Vamos aqui. Ei. Então vamos testar aqui o materialzinho novo. E na verdade é uma tentativa de fazer um compilado, é um episódio de podcast na tentativa de transpor para algo como o canal do YouTube, algo para vídeo e tal. E aí com o tempo vocês vão vendo que a estética vai mudando. Ver aqui que eu estou tentando ambientar essa questão de iluminação e etc. E eu trago um texto que eu tinha que sistematizar mesmo com relação ao semestre, tanto para as disciplinas, tanto para a disciplina Antropologia e Saúde, como Cultura, Sociedade e Reflexões. A gente tem essa tentativa de fazer diálogos como em rodas de cultura, que a gente possa trazer temas atuais, temas importantes para o nosso dia a dia. E, na verdade, quando a gente vem falando dessa perspectiva antropológica de saúde, nós pegamos em textos que traziam os modelos cultural, o modelo ocidental, os modelos originários, e como a gente vai compreendendo que esses modelos eles coexistem ao longo da história, principalmente quando a gente parte de conceitos basilares da antropologia, como o estranhamento, o etnocentrismo, o relativismo cultural. E aí a gente vem identificando essa incorporação dos saberes antropológicos na área da saúde de uma forma decisiva para compreender os processos de saúde-doenças, o processo de saúde-doença e os fenômenos que o permeiam em seus contextos culturais, tanto no nível individual quanto coletivo. Então, diferentes sociedades possuem valores, práticas, crenças próprias sobre saúde e cura. E seria aquelas discussões do que seria puro, do que seria impuro, do que faz parte de uma cultura, de um grupo social que se organizou ao longo de eras, de anos, de gerações a gerações, e que não diz respeito a qualquer indivíduo intervir nesses processos culturais, né? Constituindo o que nós chamamos de sistemas etnomédicos da medicina tradicional. Essa antropologia da saúde, ela estuda esses comportamentos e saberes culturais ligados à manutenção ou restauração da saúde, quer seja em um nível mais físico, mas respeitando os limites do que a gente entende, principalmente em saberes originários, em um pensamento não eurocêntrico, né, de algo mais parecido com uma visão holística, uma visão integral do ser humano. E mesmo a biomedicina ocidental pode ser vista como um sistema cultural particular, porque se a gente muda de lugar para lugar, os aspectos culturais e sociais eles vão se modificando conforme necessidades e adequações de tempo, espaço, hierarquizações ou aspectos simbólicos dessas relações que se estabelecem. E aí a gente vai identificando esses sistemas, né, etnomédicos com suas próprias premissas e regras. E não existe uma verdade universal acima das demais práticas de cuidado. Não existe uma mais correta, uma mais errada. Essa vai funcionar e essa não. Elas devem ser guiadas pelo conceito de relativismo cultural, evitando posturas etnocêntricas, ou seja, identificar como a mais correta ou a única possível ser aquela em que o pesquisador assume a posição distante de observador não participante de um aspecto que poderia ser parte daquele grupo social, daquele grupo cultural.
Em outras palavras, esse relativismo cultural nos lembra que cada cultura tem sua lógica e validade próprias. Assim, nenhum sistema de saúde deve ser automaticamente considerado superior aos demais, mas entendido em seu contexto. E quando a gente fala em sistema de saúde, eu não estou falando de sistema único de saúde, eu estou falando de sistemas de compreensão cultural de saúde, que vai variar de cultura para cultura, de povo para povo. Uma consequência prática dessa visão antropológica é estimular nos profissionais de saúde essa escuta qualificada que tanto a gente vem falando ao longo do tempo e tanto que eu falei e falo para vocês com tanta constância. E o respeito ao ponto de vista do paciente, sobretudo se você está ocupando um espaço de profissional de saúde que atende a populações que estão mais distantes de grandes centros urbanos. Os profissionais devem ouvir o paciente, reconhecer as diferenças culturais, inclusive aspectos linguísticos que estão diretamente relacionados à cultura daquela região. E aí a gente retoma, porque a gente vinha falando justamente naquele olhar que eu sempre recomendo a vocês a gente fazer, né, de individualização, né, e observar um distanciamento crítico daquele processo de estudo, de pesquisa, de abordagem, porque a escuta, ela sempre está mais relacionada à sabedoria de entender o que responder quando da necessidade, quando da vulnerabilidade de estado de saúde do paciente e da família, que também é importante nesse processo da gente observar. E esse distanciamento crítico, por exemplo, a gente vai observar muito em situações em que o estranhamento ele se faz presente no primeiro contato da observação antropológica. E esse estranhamento ele está diretamente relacionado aos nossos preconceitos, nossas preconcepções diante de situações que nós consideraríamos adversas ou contrárias ao que nós conhecemos ou consideramos verdades absolutas. Então, o relativismo cultural, ele pressupõe suspender esses julgamentos e verdades absolutas, principalmente quando a gente trata de um trabalho de observação científica, de criticidade, de leitura de mundo sistemática, né? E esse exercício de olhar para essas realidades, a gente vai lembrar muito de Clifford Geertz, quando ele fala que a tarefa do etnógrafo, que é aquele que observa e estuda culturas, estuda ambientes, é tornar o familiar estranho e o estranho familiar. Então, a tarefa do etnógrafo é contar aquela história, contar aquele ambiente, descrever a sistemática de uma maneira que faça com que o que era estranho, o que eles vão chamar em outras linguagens de stranger, né, de bagulhos estranhos, stranger things, fazer com que os profissionais questionem os próprios pressupostos. O pesquisador questiona sua forma de ver, e é justamente esse um princípio da pesquisa, refutar hipóteses, refutar pressupostos para haver a surpresa dos desfechos metodológicos. E aí a gente vai ter algumas correntes específicas que nós até pincelamos junto com correntes filosóficas e sociológicas, né? Principalmente quando a gente fala sobre o olhar médico e o poder sobre o corpo, quando a gente lembra de Michel Foucault, né? O olhar médico, quando a gente fala em O Nascimento da Clínica, no livro O Nascimento da Clínica, ele traz esse conceito de olhar médico, e é um termo que descreve a forma de percepção inaugurada pela medicina moderna.
na qual o profissional passa a enxergar o paciente principalmente como um corpo biológico a ser investigado, sem considerar suas demais dimensões, filtrando ou descartando elementos que não se encaixam no paradigma biomédico. Esse termo paradigma nós já falamos bastante, já utilizamos bastante ele, mas vamos abordá-lo muito mais vezes quando a gente for falar de rupturas, de revolução científica, de correntes de pensamento, de abordagens paradigmáticas. E aí a gente tem esse grande deslocamento epistemológico, ali no século XVIII. A medicina deixou de ver o corpo como um todo ligado ao meio, como poderia ser antes, um todo ligado ao meio, e passou a dissecar o organismo em partes. Uma visão mais cartesiana, mais fragmentada, mais a clínica sobre qualquer outra suspeita, sobre qualquer outra perspectiva de mundo. E aí a gente tem essa perspectiva que acaba, por consequência, transformando a abordagem ao paciente como algo fragmentado e reducionista, mas mesmo assim colaborando para um avanço científico-tecnológico sobre determinadas óticas e determinado período de tempo. Permitiu diagnósticos e tratamentos mais precisos, porém teve como efeito colateral uma possível despersonalização do paciente. Ele deixa de ser o indivíduo e passa a ser aquela doença, aquela parte do corpo, aquele número do prontuário. Já que a história de vida, as dimensões psicológicas e sociais podem ser filtradas como irrelevantes no processo dos dados fisiológicos e fisiopatológicos. Foucault, por exemplo, não era contrário aos avanços da medicina na perspectiva ocidental, de quando ele estabelece, né, a relação de poder, da despersonalização do paciente e o estabelecimento de uma relação de poder do profissional sobre o corpo do paciente. Ele vai demonstrar, ele vai falar bastante que todo conhecimento carrega um poder e que esse poder médico detém autoridade para definir o que é normal e o que é patológico. E as instituições de saúde, hospitais, asilos, Holocausto de Barbacena, por exemplo, funcionam também como locais de disciplinamento dos corpos, para além dos sistemas de educação. Ele desenvolveu, Foucault, o conceito de biopoder, referindo-se ao conjunto de estratégias pelas quais o Estado moderno regula e controla populações por meio de práticas voltadas à vida e à saúde, por exemplo, políticas de saúde pública, campanhas de higiene, controle sanitário. E aí, nesse biopoder, a própria biologia da população, taxas de natalidade, mortalidade, incidência, dados da população, são objetos de intervenções políticas, porque é a partir desses dados que as políticas vão ser elaboradas. A saúde, por sua vez, ela não é neutra, mas ela está inserida em contextos políticos. E por estar inserida em contextos políticos, ela corresponde a necessidades de coletividades, de grupos, né, sociais, seja de diferentes objetivos, seja de diferentes necessidades, no entanto, de coletividades. E aí Foucault abre esse espaço para pensar aspectos ou possibilidades coletivas de resistências. Hoje reconhecemos a importância de complementar esse olhar biomédico com o olhar social. Isso significa recolocar, trazer o paciente de volta para o lugar de sujeito integral, para o lugar de sujeito observado, com quem a gente dialoga, de quem a gente ouve as histórias e as narrativas. E aí você tem a observação de que é necessário haver a abordagem da compreensão dos determinantes
sociais da saúde, para que realmente se alcance uma profundidade necessária. E aí a gente tem essa lição, que a gente vai chamar uma lição Foucaultiana, para a formação em saúde, como aprender a enxergar o indivíduo para além do órgão e da doença identificada, para além da fisiopatologia, para além da semiologia, inserindo em relações sociais e relações de poder, policiando-nos, portanto, com relação a essas relações de poder, e saber que o paciente, assim como o aluno na sala de aula, ele não é uma tábua rasa, ele traz experiências de vida. E quão surpresos ficamos quando identificamos essas surpresas, essas histórias de vida que trazem, que vêm imbuídas de cultura. Depois a gente vem com Lévi-Strauss, quando ele vem trazendo cultura, simbolismo, cura, os aspectos culturais que influenciam a experiência de saúde e doença. E Lévi-Strauss fala bastante lá em a eficácia dos símbolos. Ele fala também, aborda também as bases elementares da propriedade da formação familiar, quando estabelece quem é a família que se une a determinada outra família e fincando o incesto como tabu primário no desenvolvimento das sociedades, desde as comunidades tribais, né, em que o irmão desta família entrega sua irmã para matrimônio com o irmão da outra família, para que a endogamia não se torne um aspecto impeditivo da proliferação, né, da prole, e do crescimento e do fortalecimento físico das tribos, das comunidades tribais. A gente vai ter a interpretação dele, de Lévi-Strauss, no fenômeno de placebo, crendices populares em que vão haver influências positivas na melhora do paciente, um complexo xamânico que ele descreve, envolvendo 3 elementos: a fé do curandeiro, de quem cura com sua própria técnica, a fé do paciente na eficácia do tratamento e a fé da coletividade que rodeia ambos, que é justamente aquele momento em que você busca a rezadeira e quem lhe cura vai ser a forma como você acredita e como você vivencia aquele momento. Boaventura de Souza Santos fala das epistemologias do Sul e da necessidade da descolonização do saber. E esse é um momento fundamental porque nós estamos finalizando o mês, né, e os dias da consciência negra. E quando a gente fala em descolonização de saberes, a gente fala também em aspectos epistemológicos diferentes, principalmente quando da origem africana, de outras discussões que a gente precisa empreender no letramento racial. E aí a gente tem o trabalho de Boaventura de Souza Santos, sociólogo e jurista português. Ele fala sobre a necessidade de ampliação das bases do conhecimento, especialmente no campo da saúde, através do que ele chamaria de epistemologias do Sul. Seria uma corrente teórica de questionamento, de contracorrente, né, contra-hegemônico do pensamento ocidental moderno, eurocêntrico, de agenda neoliberal, em que tudo se torna, em que os dados, em que o indivíduo, em que suas características, seus aspectos sociais e culturais se tornam moeda de troca, se tornam material mercadológico. E aí a gente vem trazendo essa perspectiva para que na formação em saúde a gente retome a visão dos povos originários, né, dos indivíduos historicamente marginalizados,
né, as comunidades não ocidentais, os saberes produzidos por esses povos que foram sofrendo um processo de preconceito, marginalização, violência e que perpassa e que perdura até o século XXI. E aí nessa formação em saúde a gente legitima esses saberes e identifica esse processo, essa necessidade de descolonização do próprio currículo e das práticas. Mas para que essa descolonização aconteça, as discussões intraeducacionais precisam ocorrer, as leituras precisam existir. A visão do relativismo e não etnocêntrica, ela precisa ser aplicada. E é um trabalho de formiguinha, né? Ele fala de como a educação superior tem esse caráter elitista, de carregar o legado do colonialismo branco, é verdade, da branquitude, visível na predominância absoluta da racionalidade científico-instrumental europeia, né, eurocêntrica, a branquitude compulsória, e na consequente desvalorização de saberes endógenos, populares e tradicionais sobre saúde, doença, cuidado. Ele fala sobre as maneiras de tratar os saberes afrodescendentes como superstições ou atrasos, levando ao que ele denomina muito claramente de epistemicídio. Ou seja, uma eliminação, uma tentativa de eliminação do que são as organizações de saberes. Epistemologia ou episteme é conjunto de saberes, conjunto científico. Para ele não há uma justiça social global sem a justiça cognitiva. E a justiça cognitiva é aquela que parte dessa descolonização e de uma abordagem crítica desse epistemicídio ao longo dos séculos, né? E aí, na prática, a gente tem essa necessidade de promover a interlocução entre saberes científicos e não científicos, saberes populares e saberes tradicionais do cuidado, né? A gente tem a defesa por parte dele da abertura teórica, pedagógica, metodológica a essa diversidade epistêmica. E nessa perspectiva, ampliar o espaço, abrir a roda do cuidado e abrir a roda dos saberes para que outras vozes se manifestem. E que essas outras vozes, elas são as vozes da diversidade em todas as suas possibilidades. Descolonizar o pensamento. Aí a gente vai ter a necropolítica e desigualdades em saúde a partir de Achille Mbembe. Né? Achille Mbembe oferece uma perspectiva poderosa para entender as conexões entre política, racismo e saúde, em que o poder vai existir a partir de grupos que organizam-se sistematicamente em o que nós podemos chamar e que ele denomina de necropolítica, e que só vai existir quando alguns grupos vão ser eliminados em função da existência do poder de outros, da ascensão de outros, em que se decide quem pode viver e quem pode morrer. Típico de período pandêmico, típico do período típico das novas formas de se observar a existência do que é influenciador de comunidades e de culturas, de sociedade, é típico do que é válido socialmente e de como o estudar, o ler, o produzir se tornou muito exaustivo, né, diante de um mundo tão vasto e de uma sociedade tão digitalizada e instantânea a ponto de tudo
poder ser controlado na ponta dos dedos por um curtir ou não, e que o algoritmo e o scrolling contínuo que vai determinar como que essa rotina, esse dia a dia vai existir. Então, quando a gente observa pelo prisma dessa necropolítica, né, determinados corpos e populações são tornados precários, descartáveis pelo poder, podemos identificar disparidades gritantes de acesso e resultados de saúde, como foi a pandemia, como foi o grande pesadelo daqueles 2 anos de marasmo, de sofrimentos, de perdas, de incertezas, mas também de uniões. A gente tem nesta lógica neoliberal da necropolítica constante e de grupos que querem perpetuar, que desejam perpetuar essa necropolítica a partir dessa decisão, e a decisão sempre se pauta no ter, no capital, a partir dos grupos, né, dos bilionários. A gente tem a violência estrutural contínua, a gente tem a ausência ou precarização de políticas públicas, a violência estrutural sobre os corpos, o racismo institucional, a desigualdade social, que literalmente matam porque determinam a escolha de quais são os corpos que continuam ou não. E é por isso que é necessária a discussão das cotas, das oportunidades, das diferenças intergeracionais, e que a gente às vezes considera como que seja um problema que vai ser resolvido a partir de diálogos. Não. São situações, são diferenças, no caso as diferenças intergeracionais, depois que a gente sai desse momento da necropolítica e do epistemicídio, mas de uma busca por ética e direitos humanos em saúde, mas ética e direitos humanos em formação também, para gerações que ainda estão entendendo a complexidade do que elas não vivenciaram em décadas anteriores. E o fato de não ter vivenciado décadas anteriores e crises mundiais anteriores fazem com que conseguir ter o mundo na palma da mão ajude você, jovem, faça com que você, jovem, tenha uma leitura diferente de como os seus pais, os seus professores e amigos seus de uma outra geração veem o mundo ou conseguem construir sua própria noção de saúde e doença, seu autocuidado, sua autoavaliação. Quando Byung-Chul Han fala sobre sociedade do desempenho, ele é muito claro quando fala sobre cada indivíduo viver em uma sociedade de vigilância e punição, mas que a punição passa pela observação de si mesmo e de como os seus dados estão sendo trocados por moeda, por likes. E que cada indivíduo pode se tornar empreendedor de si mesmo. Conseguir mostrar e jogar lá para fora, para essas telas, as danças, como as marcas, as grandes marcas se tornam reflexos dessas desigualdades, de grandes abismos sociais, de grandes desafios a serem enfrentados. Fica a lição da COP30, que foi finalizada, o documento foi finalizado recentemente, mas sem grandes referências à abolição do uso de combustíveis fósseis, por exemplo, ou que grandes potências mundiais estejam realmente comprometidas com essas mudanças, com esses acordos que se buscava na COP30. Mas foi um grande aviso. E é um grande aviso porque as mudanças elas já estão aí.
E cada indivíduo sendo empreendedor de si mesmo de forma voluntária, de forma exaustiva e buscando se superar a cada dia, como que a sua condição de saúde, a sua condição social, cultural, sua condição cultural seja sua escolha, seja sua própria determinação. E não como um conjunto de determinantes sociais e culturais que foram se organizando ao longo de gerações, passando por pensadores, né, modos de identificar. Seria uma forma nova da gente dizer assim, a gente vive o mito da caverna de Platão muito na prática, muito na realidade. E sair dessa tela e voltar para o analógico, que vai ser o processo de pegar o papel, escrever. Ler um livro, ler algo que dure mais do que 5 minutos. Assista algo que dure mais de 5 minutos, tipo esse vídeo, talvez, sei lá. E aí você tem um excesso de positividade, aquela positividade doentia, e você se sentir culpado ou culpada por não estar conseguindo corresponder às suas próprias expectativas mercadológicas de vender a sua própria imagem. Então a gente vai ter indivíduos cada vez mais sobrecarregados, exaustos, pressionados a performar. Sociedade da performance. Tudo é performance. Toda personagem que o indivíduo, que outras pessoas vão gostar e que vão curtir, é a performance. E aí leva-se a uma exaustão crônica, um estado permanente de manter a engrenagem do feed rolando, né, e haver, nesse caso, o grande problema do século XXI, a explosão dos casos de doenças como depressão, ansiedade, burnout, ligados aos suicídios, né, essa sobrecarga contínua que a gente vai chamar de fadiga informativa ou infodemia, que a gente já falava sobre ela lá na pandemia. E aí a saída para isso, a gente lembra muito também como Ailton Krenak poderia falar anteriormente. E aí esse processo do autocuidado dos profissionais, o autocuidado se baseia lá na teoria do autocuidado de Dorothea Oren, em que o indivíduo consegue prover a si mesmo estratégias de observação do ser, do seu corpo, do seu bem-estar e melhorar sua qualidade de vida, ou ter pelo menos a manutenção da qualidade de vida. Cuidar de si é pré-condição para cuidar bem do outro na formação em saúde. E ele destaca a importância do ócio. Cadê o ócio no nosso dia a dia, que a gente corre contra nós mesmos todo o tempo? Do silêncio e da contemplação. E que as respostas para grandes desafios sairiam desses momentos, desses processos, que seriam antídotos para essa cultura do cansaço, para essa cultura da exaustão, porque seria um momento de encontro consigo mesmo. E a ideia é justamente o quê? Desconectar, descansar, refletir, encontrar-se com a natureza, com o outro, porque após a pandemia o que mais nos preocupa é justamente essa grande epidemia de solidão voluntária que nós vivenciamos, a sensação de que estar só ou estar em silêncio é o momento mais importante, ou nos esquivarmos mais dos grupos sociais, comunitários, organizações de grupos, coletivos. Esses seriam a retomada de uma sociedade mais próxima do coletivismo, da cooperação entre pares, do entendimento entre os indivíduos e na diversidade.
E aí a gente vai ter essas perspectivas para a formação em saúde, qual a importância delas. Humanizar o cuidado a partir de valorizar, do momento de valorizar a narrativa do paciente, desenvolver a competência cultural a partir do relativismo e da leitura de outros aspectos vivenciais, respeitando crenças e práticas diversas, estimular o pensamento crítico sobre os sistemas de saúde, desde o sistema folk até o sistema atual, epidemiológico também, identificando as estruturas e as relações de poder que nos permeiam, promover uma atitude ética e de justiça social, combatendo aqueles... como é que a gente vai chamar? Competitividade tóxica. E é uma perspectiva psicanalítica. Veja bem, você conhece fulano, cicrano, beltrano. Só que tem algo no outro que você não gosta. Psicanaliticamente, o outro está refletindo algo de você, da sua sombra, que você não trabalhou ainda. Então, as diferenças que podem nos trazer estranhamento podem ser justamente a resposta para encontrarmos diálogos possíveis, diálogos e pontos possíveis. Porque o que eu odeio no outro, muitas vezes, é uma característica muito minha que está arraigada ali e que eu estou enxergando. E que às vezes o outro nem percebe. Porque a leitura do outro é sua. E o que o outro vê de você é responsabilidade dele. Porque o que você faz da sua vida é um resultado do encadeamento de fazeres, de escolhas, livre-arbítrio não necessariamente, mas escolhas que vão ocorrendo ao longo da vida e que fazem com que você chegue em determinado lugar. Então, favorecer o autocuidado e sustentabilidade profissional, estresse da carreira em saúde, que é cada vez maior, mas a ideia é a gente entender o que é o fazer em saúde e o que é o cuidado. Então, a gente deve partir, a gente ainda vai falar sobre isso depois, a gente vai ter um tema só sobre isso. Filosofia do cuidado. Lindo. Fomentar inovação e abertura epistemológica. Aí essa abertura epistemológica, coraçãozinho coreano, é o outro que tem que ter também. É a leitura que o outro também tem que empreender. Formem grupos, façam cartas, compartilhem textos, compartilhem vídeos. Coisas que durem mais do que 1 minuto, por exemplo, porque o Reels está aí para mostrar que não dá tempo a gente dizer muita coisa importante quando a gente precisa, não. A gente tem a necessidade de um equilíbrio entre linguagem acadêmica e acessibilidade para que a gente chegue do lado de lá. Conectar ciências, chegar nas ciências de fronteiras, porque um grande problema hoje nas ciências é encontrar realmente descobertas que partam de problemas do dia a dia e que respondam a perguntas do dia a dia das comunidades. Um aspecto importante nessa questão das ciências de fronteira é justamente a possibilidade da interdisciplinaridade, atividades multiprofissionais. E a gente vai ter a formação de profissionais realmente reflexivos, porque eles vão dialogar com o lugar do outro, com o espaço do outro, né? Capazes de estranhar o familiar para se aprimorarem continuamente e de se familiarizar com o estranho para acolher o diverso com sensibilidade. Amei essa parte. Acolher o diverso com sensibilidade. Porque muitas vezes o indivíduo que está necessitando do acolhimento é você e você nem imagina. Você só precisa que alguém lhe escute e alguém lhe acolha. E o que é acessibilidade? A melhor pequena gentileza no dia a dia. Uma pequena gentileza.
um pequeno assunto que você tenha com outrem. Isso contribui para um sistema de saúde, para formações, para a educação mais humanizada, eficiente, justa, porque a busca da formação em saúde é a justiça social, é o respeito pela vida e pela existência do outro em suas singularidades, onde a técnica, a humanidade, a ciência, o pensar e o questionar caminham juntos em prol do bem-estar integral. Eu vou deixar as referências na legenda do vídeo, na legenda do podcast. E estamos aqui numa experiência que eu acho que foi ok, né? Eu sou a Amélia, sou a professora. Esse é o podcast Trocando Ideias com a Professora. Hoje estou aqui conversando com vocês. Estamos meio que terminando alguns aspectos da nossa vivência esse semestre, mas nos próximos a gente tem mais temas e mais discussões. Até lá!